Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, queridos amigos que costumam nos seguir nessa rede de conteúdo tão gostoso como é participar desses encontros promovidos pela Seitinoye, nesse canal de conteúdo que é o nosso YouTube. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar entrando no seu lar, levando para você uma mensagem positiva. E hoje nós vamos abordar um tema muito oportuno para as questões empresariais, que se chama orar de forma correta para o sucesso empresarial. E para isso, nós vamos estudar o capítulo 12 do volume 2 dessa obra maravilhosa, que é 365 itens para alcançar o ideal, escrito pelo nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, com uma mensagem altamente positiva, motivadora para todas as pessoas de uma maneira geral, mas para aquelas que têm o espírito empreendedor, certamente que o resultado poderá ser mais favorável ainda. Mas me permitam de início trazer alguns trechinhos do prefácio, porque no prefácio o nosso Sagrado Mestre já coloca alguns pontos que são essenciais para a definição de uma boa oração. O que seria orar de forma correta? Então ele diz assim: todas as pessoas possuem algum ideal e não há quem não almeje alcançar o seu ideal. Quando conseguimos alcançar um ideal, nasce em nós um novo ideal. Então, olha como é que vai acontecendo, como é que vai se desenrolando a questão dos nossos desejos, aquele ideal que vem do profundo da alma, e se vem é porque na essência a gente sabe que ele já está concretizado em algum lugar. Esta é a visão diferenciada que a Seitinoye nos esclarece, através dos livros, através das práticas e através do nosso ato de amor de compartilhar com o outro. Se queremos alcançar um ideal, precisamos em primeiro lugar saber onde se encontra o ideal que almejamos. Primeira questão, onde se encontra o ideal que emerge do fundo da minha alma, da essência do meu ser, que eu quero concretizar aqui? Se esse ideal existe, até por intuição a gente acredita, porque isso é a mais pura verdade. Não está fora de nós. Tudo que nós necessitamos para manifestar aqui, nesse plano que chamamos terreno, ou então fenomênico, que é o mundo da manifestação, da projeção de tudo aquilo que a nossa mente concebe, se isso tudo vai aparecer aqui, onde está pronto então? Onde esse ideal está concretizado? Por isso que a gente vai conversar aqui agora, para que a gente possa orar de uma forma bem direcionada. Então ele diz aqui embaixo: se desejamos concretizar um ideal com toda sinceridade, do fundo do coração, é porque aquilo que almejamos já existe dentro de nós e está tentando exteriorizar-se. Estão vendo? Já está surgindo agora qual é o objetivo da oração correta. É aquela que nos permite exteriorizar, fazer aparecer aqui, no mundo onde eu estou, vivendo uma experiência humana, concretizar aqui tudo aquilo que Deus já desenhou em mim. E que eu, através da ideia, da postura mental correta, que é o caráter filosófico de todo, o nosso ideal começa num princípio filosófico. É a ideia, é o pensamento de Deus que foi compartilhado comigo, que estou em sintonia com Ele e que vai me permitir, através da oração correta, a manifestação aqui, deixando muitas pessoas felizes. Então, se a concretização daquilo que desejamos dependesse da criação de algo que ainda não existe, dificilmente conseguiríamos alcançar o objetivo. Então, o ponto de partida nosso para a oração correta é esse: eu vou orar
Mas para que eu vou orar? Para manifestar aquilo que eu já tenho dentro de mim e que constitui a minha visão de vida, a missão que Deus me incumbiu de realizar aqui nesse plano, uma obra grandiosa. Então, sendo assim, para fechar e a gente sair do prefácio, se você souber realmente onde está aquilo que constitui seu ideal, conhecer as leis mentais que possibilitam a exteriorização dele e agir segundo essas leis, olha o que a gente vai colher como resultado. Conseguirá infalivelmente a concretização do seu ideal. Então, perceberam? Primeiro, saber onde está, onde isso está concretizado. Segundo, conhecer as leis mentais, porque é uma questão de mente, de pensamento, de ideia. E se eu então conhecer as leis mentais que regem a exteriorização, isto é, eu vivendo, reverenciando as leis mentais que me regem, vou exercer uma postura mental correta e com isso eu vou agir segundo essas leis, que vão ser o meu parâmetro. Então, infalivelmente, tudo aquilo que eu desejar como um ideal, com um senso de missão, certamente que vai se realizar. Então vamos lá para o capítulo 12, que começa aqui na página 146. Olha o ponto de partida. Já lá no prefácio já prenunciamos alguma coisa. Agora vamos entrar no assunto propriamente dito. A perfeição interior. O homem é um ser que pode mentalizar a divindade, a natureza divina, a natureza búdica ou a perfeição. Aquilo que não existe, se não existisse no nosso interior, não viria à tona da nossa mente. Se o homem pensa na perfeição, na natureza divina, é porque ela existe no seu interior. Então, o fundamento principal da nossa oração é esclarecer ao nosso espírito, que vai ser traduzido na nossa postura mental, que tudo aquilo que eu desejo concretizar neste mundo é porque no mundo que a minha mente reconheceu que é o mundo de Deus, isso já está concretizado. Agora o importante é saber como vai ser o desenrolar de todo esse conteúdo mental que eu já trago comigo, como isso pode aparecer aqui, ou melhor, quais as providências necessárias para eu concretizar tudo aquilo que Deus já colocou em mim como sendo a minha missão. Na Seitanoye, você já deve estar acostumado a ouvir essa expressão, imagem verdadeira. A perfeição interior se chama imagem verdadeira, enquanto o corpo carnal e os demais aspectos externos se chamam imagem fenomênica. Vejam bem, vou falar de outro jeito. A essência divina ou a natureza búdica, se eu seguisse a linha do budismo, isso já existe em mim, a perfeição já existe em mim. E essa perfeição, então, chamamos de imagem verdadeira, que é a perfeição absoluta. O que vai manifestar aqui, no plano onde nós estamos, chamamos de imagem fenomênica. Fenomênica. Tudo que acontece aqui, nós denominamos fenômeno. O que é o fenômeno? Se eu estiver em sintonia com a verdade vertical, que esclarece a minha origem, que eu sou filho de Deus, que eu sou espírito, e aceitar isso como uma verdade minha, que se torna propriedade minha, autoconhecimento meu. Então, se eu vibrar na verticalidade, reconhecendo a minha origem, provavelmente tudo que aparecer aqui será condizente com essa minha postura mental. Isto é, se manifestará aqui o que também chamamos de fenômeno, porque é o mundo da manifestação, autêntico, porque é o mundo das formas. Por isso, tudo que materializa aqui, no plano onde nós estamos, tem caráter transitório, provisório. Mas o que é que vai comandar a manifestação perfeita, o fenômeno autêntico? A minha decisão, a minha postura mental, o aspecto de harmonia que eu cultivar no meu coração,
os bons relacionamentos meus com tudo aquilo que me cercam, esses serão as providências necessárias para que a minha oração se concretize. Então vem aqui no item seguinte, como manifestar então a imagem verdadeira no mundo fenomênico. Bom, para sintonizar a nossa mente com a perfeição divina, vocês prestarem atenção no verbo sintonizar. Por que o mestre Masaru Taniguchi colocou sintonia? Quer dizer que estar com Deus é uma questão de sintonia, de afinação mental? Exatamente. Porque nós somos a mais pura energia. Nós somos a energia de Deus em ação. Porque somos espíritos. Fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. Então, tudo que o nosso Pai possui, nós também possuímos. Então, você vai ouvir muito também esse termo, sintonizar. Já que é uma questão de energia, o que a gente pensa, o que a gente fala, a atitude que a gente toma, se torna o quê? Uma frequência que a gente vai desenvolvendo aqui no mundo onde nós estamos. E quanto mais elevada for a nossa frequência, mais próximo a gente está de Deus, que é nosso Pai. E para sintonizar a nossa mente com a perfeição divina, devemos, através do raciocínio filosófico. Em tudo na nossa vida passa pela filosofia, que é o mundo da ideia, do pensamento, da concepção, de tudo aquilo que existe como sendo o verbo. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, aí surgimos nós aqui, nesse plano terreno, tendo como modelo Jesus, o Cristo. Não é assim que a gente aprende? Então, passar pelo raciocínio filosófico, em seguida, compreender que sendo Deus o bem, a perfeição, a harmonia e a fonte de toda a criação, só podem existir coisas boas, perfeitas e harmoniosas. E que, consequentemente, os males, as imperfeições e as desarmonias não existem. Então, olha, vamos gravar bem esse trecho aqui, ó. Devemos não só compreender isso racionalmente e mentalizar repetidas vezes, mas também elevar o nosso próprio estado espiritual até atingir a frequência da perfeição divina. Tá vendo? Aqui está o fundamento básico da oração. Agora, o que é oração para você? Porque há muitas pessoas que pensam que oração é súplica. Outras pensam que quando eu vou orar a Deus, eu preciso descrever um rosário de lamentações, por me sentindo uma vítima. E Deus então vai me atender. Será que essa é a postura mental correta? Bom, vamos refletir sobre os pontos para a gente tirar todas as crenças errôneas que às vezes atrapalham a manifestação dos nossos ideais de uma forma geral. O fato de ficarmos apenas suplicando a Deus, agora vai então, primeiro, acreditar na perfeição, desenhando na mente, né? O ideal, aquilo que eu trago como meta, como objetivo grandioso do fundo da minha alma. Em seguida, eu preciso reconhecer que ao entrar na sintonia com Deus, eu já encontro tudo à minha disposição. Ah, é fácil assim? Vamos caminhar na compreensão de todos os itens que envolvem esse quesito, para eu manifestar aqui a perfeição que já existe em mim. Eu preciso desenvolver um processo lógico, em princípio. Depois eu vou crescendo e produzindo um sentimento correspondente. Aí a gente chega nesse aspecto que o livro cita aqui agora. O fato de ficarmos apenas suplicando a Deus sem agradecer as coisas que já recebemos é prova de que não estamos acreditando realmente que Deus existe. Então, o terceiro aspecto da minha oração, gratidão. E para cultivar o espírito de gratidão, devemos pensar detida e profundamente no fato de recebermos. Vamos enumerar algumas coisas que a gente recebe de forma gratuita? O ar que a gente inspira,
que representa a vida de Deus, a água que nutre, que permite a circulação sanguínea, levando toda essa hidratação a todas as células. A terra, o solo onde nós estamos aqui, a mãe terra, o espírito Gaia. Então, quando a gente abençoa e agradece a terra que corresponde ao solo, o solo é Deus. As raízes são os antepassados, o tronco são os nossos pais, os frutos, flores e tudo que vai germinar, olha, tudo é uma coisa só. Então, quando agradecemos, e devemos agradecer, a luz do sol que transforma tudo numa energia poderosa, não é? E agradecer até o fogo, porque o fogo, as salamandras, que são aquelas como se fossem línguas, né, que brotam quando o fogo está aceso, então ali também tem um espírito que rege. E quando a gente manifesta esse sentimento de gratidão, já estamos tomando posse daquelas coisas que até por intuição eu sei que já são minhas, que já estão predestinadas a cumprir alguma coisa dentro de mim. Então, junto com esse espírito de gratidão, nós precisamos o espírito também de humildade. Humildade é reconhecer que, quando eu reconheço que dentro de mim existe esse espírito de desapego, essa humildade seria não ficar pensando de forma arrogante, não ficar baseando só no conhecimento intelectual, que é o que esclarece aqui. A Seitan diz, alegre-se, ria alegremente, mas essa alegria deve ser aquela que provém da descoberta do eu verdadeiro. E quanto mais humildade a gente manifestar para soltar, para desapegar daquilo que pode atrapalhar o meu caminho, que a gente pode chamar de crenças errôneas, eu vou caminhando no processo de concretização da minha oração. Então, por isso que a oração verdadeira deve ser acompanhada, página 149, de prática dos ensinamentos. Porque a nossa Seitan desenvolve em nós um sentimento tão profundo que a gente quer levar isso para as pessoas. Isso é a prática. Os atos de amor, de caridade, de compartilhar. Porque a hora que eu sinto aquela alegria do fundo da alma, não posso conter aquilo só comigo. Eu devo, até por uma questão de honra, compartilhar isto com o maior número possível de pessoas, porque a base da oração é o amor. O egoísmo, o egocentrismo, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Vai nos amarrar ao materialismo. Ou, se você insistir, você até pode ser que consiga concretizar alguma coisa, mas elas não se tornam definitivas, porque a base não está de forma sólida. E a base sólida, de onde parte todo conceito de oração, é a imagem verdadeira, aquilo que começou no capítulo. É a perfeição interior, a essência. Junto com o espírito de humildade, nós estamos passeando pelo capítulo. O sentimento de misericórdia. Misericórdia. Esforce-se sempre para sentir misericórdia e ponha-a em prática. Procure fazer com que os seus pensamentos e atos se tornem cada vez mais puros, cada vez mais elevados. É possível isso? Claro! É uma questão de decisão. Refletir, arrepender e perdoar todo dia, a pureza vai se instalando. Não é? As ilusões vão indo embora. A ilusão é a crença errônea que atrapalha a concretização dos nossos desejos aqui. É isso que a Seitan chama de ilusão. É aquela falta de fé, é aquele negativismo que até por influência da mente coletiva, se você não se policiar, de repente você está sendo tragado por esse sentimento negativo. Aí vai ser mais difícil você retomar a posse com autoridade daquilo que na essência a gente já possui, porque todos nós somos filhos de Deus. Aquele que ainda não conduziu uma pessoa sequer para o pensamento iluminador, aquele que ainda não salvou uma só pessoa,
não poderá receber a bênção de Deus por mais que ore mentalizando: ó Deus, tenha misericórdia de mim, concretize-me isto e aquilo. E como ele não pratica atos de misericórdia para com os semelhantes, a frequência de suas ondas mentais não sintoniza com a frequência das ondas de misericórdia de Deus. Olha a frequência aparecendo aqui agora. Nós somos exatamente como um rádio. O rádio opera em ondas curtas, médias, longas, frequência modulada, rádio amador. Olha como é o processo. Tudo é frequência. E como é que eu cultivo essa frequência, essa sintonia, essa vibração? Pensamentos corretos, atitudes corretas, palavras positivas. O positivismo não é ficar alheio à realidade, é crer, é ter fé, é se juntar a Deus, porque nós somos todos filhos de Deus. É desenvolver a consciência. E o que quer dizer a palavra consciência? Vamos desmembrá-la, considerando a etimologia da palavra? É ciência de que a gente sempre está com. Então a gente nunca está sozinho. Uma empresa, quando vai ser aberta, iniciada, instalada aqui nesse plano terreno, se esse empresário tiver essa sintonia, manifestar nesse estado mental, nessa frequência, a mais refinada possível, por exemplo, o rádio amador, né, que entra em todas as frequências, em qualquer parte do mundo, naturalmente que essa empresa terá sucesso. Então, sintonia, olha lá, acreditar na perfeição, desenhar na mente o ideal que vem do fundo da alma, manifestar o sentimento de gratidão, ser humilde de espírito para receber, acolher, ter o espírito de misericórdia para compartilhar, para também conduzir outras pessoas para o mesmo caminho que nós. Por isso é amor. Então, com isso, tudo aquilo que acontece de bom na nossa vida, a gente deve passar para frente. Olha aqui. Para que a nossa oração seja ouvida, precisamos agradecer verdadeiramente a Deus pelas graças já recebidas. E a melhor forma de agradecer a Deus consiste em relatar em público as graças recebidas, em vez de escondê-las e conduzir grande número de pessoas ao caminho da fé. Então, quando nós compartilhamos aquilo que conseguimos de bom pela prática do ensinamento, nós estamos, de uma certa forma, encaminhando as pessoas para a verdadeira salvação. É para isso que existe o nosso, por exemplo, New Ciclo da Prosperidade, que é um modelo novo que nós estamos apresentando a todos aqueles que têm espírito empreendedor, que querem levar adiante a sua missão, que querem deixar feliz o maior número possível de pessoas, que querem manifestar relacionamentos harmoniosos, produzir uma gestão de qualidade, se ele for junto com Deus, abrir aqui uma empresa nesse plano fenomênico. Então, em seguida, precisa retirar todas as travas do olho. O que Masaru Taniguchi quer dizer com isso? Jogar fora as crenças errôneas, desapegar daquilo que não faz bem para a gente. Então, quando a gente ora, aí tem uma forma tão prática, um jeito rapidinho que a gente pode trabalhar essa questão de jogar fora aquilo que não nos pertence. Inspira, muito obrigado, eu sou vivificado por toda a vida de Deus. Expira, jogo fora tudo que não me pertence. Olha, uma forma assim de a todo momento estar através da respiração, porque a respiração é a vida de Deus em nós. Deus é a única energia atuando em todas as nossas células. Quando a gente reconhece isso, nós oramos de forma correta. É o que está aqui na página 155. Orar para anular os pecados. Então, tirar as crenças, tirar a trava do olho, tirar tudo aquilo que, por engano, a gente foi guardando no nosso consciente, isso, no nosso inconsciente, porque o consciente permitiu. O olho aberto aqui aceitou. Então, isso automaticamente passa para as profundidades da nossa mente. Tem jeito de resolver? Claro, tudo a gente pode resolver na vida.
Saint-Germain nos apresenta estratégias para a gente acertar tudo aquilo aqui. Não é quando morrer, porque ninguém vai morrer. O que vai fenecer é a parte carcaça, é o corpo carnal. Mas o que a gente fez de bom, o que a gente semeou, isso não se perde nunca. Então aqui na página 156, olha um indicador de oração correta. Uma das formas de saber se uma oração é correta ou não, consiste em verificar se essa oração, quando concretizada, trará benefício também ao próximo ou à humanidade. Uma oração que tem por finalidade satisfazer mais os interesses próprios ou os desejos materiais não é correta. Então, uma oração cuja concretização abre mais o caminho do egoísmo do que o do amor não é correta. Mas você poderia perguntar, então não posso rezar para mim? Claro que pode. Mas o que é rezar para mim? Quem que está junto comigo? Não é Deus, que é meu Pai? Porque eu sou espírito, Ele também é espírito. Então, quando eu me unir a Ele, na sintonia com Ele, de forma espiritual, por isso que a gente fecha os olhos carnais e entra no mundo absoluto pela declaração da palavra, onde tudo já está pronto, à minha espera. Então, nós devemos orar: Senhor, eliminai os meus pensamentos egoísticos, substituindo-os pelo espírito de amor. Aí, olha, a gente vai caminhando, né? No sentimento correto, produzindo o sentimento correto. Como é que a gente produz aqui? Começa na mente, no reconhecimento. Da mente vem para o coração. E quando chega no coração, ambos conectados produzem os sentimentos corretos. Aí a gente ora, sabe como? Aí que vem um modelo ousado que a Saint-Germain trouxe como uma boa nova. A gente não ora a Deus para Ele consertar nada, porque Deus não é oficina. Deus não reconhece erro, nem pecado, nem mácula, porque Deus é o todo de tudo. É o profundo amor, a profunda sabedoria, todos aqueles atributos que na meditação Shinsokan a gente contempla. E tudo isso está dentro de nós. E tudo isso constitui perfeição interior. Então, quando nós oramos, primeira coisa, identificamos-nos com Deus. Página 157. Olha o que diz aqui, que bonito. A oração é o meio para nos identificar com Deus. E já que oramos para sermos idênticos a Deus, devemos viver de modo puro e cheio de amor, tal como Deus. Procuremos amar como Deus, pensar como Deus e agir como Deus agiria. A oração jamais deve ser uma súplica. Súplica é lamentação. Lamento não faz parte do mundo de Deus, porque tudo que Ele criou é maravilhoso. Ele mesmo declarou. E Deus viu que tudo era muito bom e compartilhou isso conosco através da nossa vida. E nossos pais e nossos antepassados nos permitiram vir para cá, ganhando esse corpo carnal. Então aqui nós temos que encontrar a felicidade. Aqui nós precisamos aprender de forma correta, porque é aqui que nós semeamos e colhemos. Então não precisa morrer, porque, volto a dizer, a gente não morre, porque nós todos somos eternos. O mais importante, antes de tudo, nessa identificação com Deus, é entregarmos-nos incondicionalmente a Ele. Porque quando nos despojamos de coisas, apegos, de crenças, ilusões que travam, a gente vai, conforme eu disse anteriormente e repito, nos aproximando, nos identificando cada vez mais com esse Deus maravilhoso que nos atende em todas as nossas necessidades, porque antes que a gente precise pedir, Ele já sabe que a gente precisa. Então, quando eu conecto com Ele, automaticamente eu tomo posse daquilo que por natureza já me pertence. Mas quando na sua última oração, aqui nós estamos trazendo Jesus, esse trechinho aqui da parte 157. Jesus, enquanto orava no Getsemane, como que ele orava?
Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Nesse momento, ele estava mesmo como Jesus, como homem encarnado. Não era a imagem ainda do Cristo ressuscitado, né? Do renascimento, da definição do que é a verdadeira vida. Então esse foi um momento em que podemos reconhecer que Jesus teve um momento fenomênico de apego. Talvez tenha tido medo, não sei. Essa é uma questão para nossa reflexão. Então nesse momento que ele fraquejou, pedindo a Deus que passasse dele este cálice, ele teve desejos egocêntricos. Mas quando na última oração ele disse: faça-se a tua vontade, nesse momento ele identificou com Deus. Então perceberam? O que é identificar com Deus? É perceber e sentir que o que rege a nossa vida é a vontade de Deus. Essa é a melhor comunicação que a gente pode iniciar nesse formato correto de orar, de se entregar à vontade de Deus e de sentir que de fato tudo já está realizado. Mas vamos caminhando mais, né? Nós estamos passeando pelo livro, nós estamos buscando, né, os conceitos, os princípios, para depois levar isso para a nossa vida prática no mundo empresarial. E o desejo profundo da sua alma? Você já refletiu sobre isso para descobrir qual o desejo? Porque o desejo ideal que Deus colocou em mim, quando eu detectar que desejo é esse, que ideal é esse, antes de começar a orar, eu já tenho que cultivar o seguinte sentimento: dentro de mim existe o sagrado amor de Deus. Porque quando eu mentalizar assim, que tudo é sagrado, automaticamente aqui no mundo onde eu estou, eu dou um caráter sagrado a tudo aquilo que aqui mesmo eu vou realizar. Vamos ver o que tem mais adiante aqui no livro. Pratique o amor de Deus. Deus é espírito. Uma oração sincera é aquela em que a pessoa busca o espírito e abandone a matéria. Se Deus é espírito, logo uma oração sincera é aquela em que a pessoa busca o espírito e abandona a matéria. Aqui vem um recado que o mestre coloca para nós. Pare de pensar que não é possível viver sem a matéria. Os bens materiais vêm naturalmente quando obtemos os bens espirituais, que são os valores. Os valores que já foram semeados por Deus em nós, os valores que lá no seio da nossa família a gente vai manifestar. E todo esse sentimento em conjunto vai encaminhando a minha oração para o lado correto. Então é preciso mudar o ponto de vista. Isto é, não colocar os bens materiais em primeiro lugar. Não ter uma visão materialista, porque isso vai te conduzir ao apego, à escravidão. A gente precisa todo dia se libertar dos apegos, porque isso é o melhor conduto que nos faz identificar com Deus. Continuando. Então abandonemos o velho eu, aquele eu falso, aquele que muitas vezes vem tentando seduzir a gente. Ah, mas que bobagem! Você vai fazer desse jeito? Mas eu estou trazendo aqui uma outra proposta que pode ser muito mais interessante. Quem é que de vez em quando tenta entrar na nossa atmosfera? É aquele lado falso. A todo momento ele está tentando ganhar espaço. Por isso que a oração correta é aquela que acredita na perfeição, nos valores internos, sentimento de gratidão, humildade, misericórdia, paciência, equilíbrio, tudo aquilo que vai tornando a nossa oração cada vez mais correta. O fenômeno desaparece infalivelmente. O que é o fenômeno mesmo? É aquilo que aparece aqui no mundo onde eu estou, mas que é transitório. Então a gente não se apega às manifestações. A gente concentra a oração na criação, que é aquilo que eu consigo quando eu me identifico com Deus. Porque nós não criamos nada. Deus é o Criador. Mas quando a gente conecta com Deus, nós nos tornamos co-criadores junto com Deus. Por isso que os desejos se realizam
Porque o desejo que vem do fundo da minha alma, a vontade de Deus que eu coloco como premissa, já é o pontapé inicial para essa identificação. Porque Deus sabe daquilo que nós necessitamos. E Ele vai nos dar quando a gente estiver pronto. O que seria essa prontidão? Ter semeado, ter praticado bem, estar em harmonia, estar reconciliado consigo mesmo e com todas as pessoas, coisas e fatos. Agora aqui na página 163 tem um tópico interessante. Motivo por que uma oração não é ouvida. Um dos motivos da ineficácia de uma oração é a curta duração com que foi efetuada. Se a oração for intensa, pura e sem interferência, poderá até ser ouvida com o simples ato de, por um instante, mentalizar Deus. Não precisa falar mais nada. Depende da qualidade e da intenção com que a gente declara. Porque tudo que sai da nossa boca é um decreto. E a Seita-Noye surgiu para iluminar a humanidade através do uso correto do poder da palavra. E a palavra primeiro surge no meu pensamento, a ideia, o caráter filosófico, como eu disse no início. Em seguida, a gente vai buscar as palavras coerentes, compatíveis com aquela ideia que surgiu na nossa mente. E quando a gente falar aqui no plano onde nós estamos, junto com uma expressão fisionômica de gratidão, de alegria, porque tudo que eu necessito já está concretizado no mundo de Deus, a oração se concretiza infalivelmente. Mas aí ele faz uma ressalva. Porém, em geral, orando durante muito curto tempo, as palavras da oração serão meramente vibrações de ar e não vibrações que vêm do fundo da alma. Mesmo que elas sejam vibrações da alma, diversos pensamentos errôneos ou ruídos podem estar interferindo na mente da pessoa que ora. E isso impede que haja concentração mental nas palavras da oração. Por isso que nós da Seita-Noye fechamos os olhos carnais e concentramos o pensamento na espiritualidade, na presença de Deus em nós, concentrando esse olhar aqui, né, no meio da testa. E assim, à medida que aquelas palavras que nós vamos deixar o mundo dos 5 sentidos e vamos entrar no mundo absoluto de Deus, aí então, conduzidos por esse poder que a palavra tem, repetindo as palavras corretas, desenvolvendo aquele sentimento de total afinidade com Deus, esse sentimento vai produzindo as ondas, a frequência. Volto a declarar, somos energia pura. Então, usemos essa energia para o bem, para a felicidade, para levar essa paz. Então, é importante concentrar a mente unicamente em Deus. É evidente que, como é um treinamento, à medida que nós vamos realizando, podem ocorrer fatos assim. Tocar a campainha, um ruído diferente, ou lembrar de alguma coisa, né? Algum pagamento, alguma visita que tenha que fazer. Não se preocupe. Nosso mestre Vasari Taniguchi explica, se você buscar a explicação detalhada neste que tem esse título, ou na Verdade da Vida 8, volume 8, e outros demais livros que à medida que você vai adquirindo, você vai adentrando na explicação esclarecedora que a doutrina da Seita-Noye traz, a gente vai aprendendo a concentrar a mente em Deus. É uma questão de treino. A gente precisa treinar para conversar com Deus. Não porque Ele necessite disso, mas nós temos que criar a sintonia adequada, coerente com a perfeição de Deus. E a oração matinal? Que Ele dá. Olha que gostoso a gente lê aqui na página 166. Quando a gente acorda, já devemos elevar o pensamento a Deus. Olha, faça disso um hábito diário. Obrigado, Deus, pelo sono tranquilo que tive durante toda a noite sob a vossa proteção. Orientai-me
Trabalhe durante o dia de hoje com a vossa força onisciente e onipotente. Cada um vai do fundo do coração, no seu modelo, no seu jeito. Às vezes a gente pega, né, uma coisa e decora, como é que se diz? Um formato, né, um modelo. Mas não é necessário. À medida que a gente desapega dessa questão do modelo, nós vamos desenvolvendo o nosso próprio modelo. E o importante é permear a oração com sentimento. Sentimento de alegria, sentimento de gratidão, de humildade e tudo aquilo que lá atrás a gente comentou. Bom, a possibilidade infinita dentro de você. Depois, uma coisa muito importante que a gente faça também. Abençoar as pessoas, porque isso também é uma forma de oração. Se a gente dedicar 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora para a meditação, para a leitura da sutra, dos livros, em seguida a gente precisa fazer isso aqui que é importantíssimo. Abençoar. Esparrame bênção por toda parte. Vamos abençoar todas as pessoas. Vamos cultivar uma personalidade que irradia amor. E quando a gente irradia amor, tudo já está meio caminho andado para os nossos desejos se concretizarem. Porque a gente está semeando a paz, o amor, a gratidão. O mediador entre Deus e o homem é a natureza divina interior. É o que fecha o capítulo. Então, sempre acreditando na natureza divina, porque ela é a essência de tudo. Bom, revisto então todos esses pontos que a gente explorou aqui dentro desse capítulo 12. Você poderia perguntar, e como levar isso então para a empresa? Como fazer uma gestão empresarial tendo como base a oração correta? Como seria isso? Então vamos imaginar, vamos trabalhar o caráter filosófico de início. Quando esse Filho de Deus, com o espírito empreendedor, estiver disposto, porque sentiu do fundo da alma, que ele traz com ele algo que ele quer criar para ir de encontro ao anseio das pessoas, para levar felicidade, para deixar todo mundo contente e feliz, o que começa a acontecer na mente dessa pessoa que tem um espírito empreendedor? Naturalmente surge o senso de missão. Qual é a minha missão nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? E se eu tenho esse espírito empreendedor, junto com esse sentido de missão, nasce aquele desejo intenso de proporcionar felicidade. Através do quê? De um produto que eu vá fabricar, de um serviço que eu possa prestar para as pessoas. Então não interessa por onde eu vou fazer isso. O importante é que eu tenho a visão correta de que quando eu oferecer isso às pessoas com sentimento de gratidão e amor, naturalmente nós vamos atraindo as pessoas certas que venham colaborar conosco para eu criar os departamentos, para eu fazer o meu home office, criando um sentimento de alegria, de gratidão, uma atmosfera boa, onde quer que eu esteja. E agora com essa tendência, né, essa reprogramação que está tendo o mundo dos negócios em todas as áreas, sentimento esse que a gente deve produzir, porque é isso que vai criar atmosfera. E se eu estiver no ambiente da minha casa, a atmosfera vai me tornar mais produtivo. E se eu de vez em quando for à empresa para realizar um trabalho lá, naturalmente que eu carrego comigo essa atmosfera. Então, infalivelmente, tudo dará certo. E a gente começa a atrair os colaboradores com talentos diferenciados, justamente para que aquele produto, aquele serviço, possa ser oferecido com maior qualidade. Então, aí essa empresa vai desenvolver uma gestão, uma política de qualidade. Aí, fatalmente, ninguém vai querer sair de um trabalho assim. Não é? Que é uma coisa que às vezes acontece, a pessoa usa uma empresa ou outra como trampolim. Mas a gestão empresarial começa nesse ponto.
a visão que esse empreendedor tiver, a missão que ele estiver muito consciente dentro dele, que é proporcionar, levar felicidade, isso vai voltar para ele mesmo e o que é melhor, só para ele? Não, para todas as pessoas que estão trabalhando na mesma frequência, na mesma vibração. Então, por isso, antes de a gente encerrar, nós temos uma oração maravilhosa, A Verdade em Orações, volume 1, página 116, que é a oração para inovar o empreendimento. Já que falamos tanto de oração correta, dos pontos essenciais para que a nossa oração concretize aqui agora, eu vou comentar alguns trechos aqui, justamente para a gente fechar, para a gente entender como a explicação se enquadra nesse formato de oração. Primeira coisa, reconhecer: sou filho de Deus. Deus é ao mesmo tempo meu pai e minha mãe. Meu empreendimento foi a mim confiado por Deus, por isso está impregnado da divina atmosfera da prosperidade. Inicio a oração reconhecendo: sou vida de Deus, tenho a perfeição interior em mim e tenho esse espírito empreendedor, então a minha empresa não é minha, a minha empresa é de Deus. Deus vai me oferecer todos os subsídios necessários para administrá-la, mas em princípio eu preciso reconhecer que a empresa foi criada por Deus e Deus me enviará as ideias, os projetos, as pessoas compatíveis com esse ideal intenso que eu mantenho dentro de mim, porque eu quero levar felicidade a um grande número de pessoas. Em seguida, o nosso mestre fala da sabedoria. Nessa oração, o empreendedor precisa reconhecer e declarar: a sabedoria de Deus orienta sempre o meu empreendimento. Como a sabedoria de Deus não falha, também não ocorrem falhas no meu empreendimento. Junto com a sabedoria, ele cita o amor, porque a sabedoria acompanhada de amor conduz os negócios da minha família ou da minha empresa. Deus, sendo amor, deseja a felicidade de toda a humanidade. Por conseguinte, meu empreendimento, que é protegido pelo amor de Deus, olha a finalidade dele, está aqui agora. Tem a finalidade de proporcionar felicidade ao maior número de pessoas e não a de lucrar. O lucro vai ser importante, claro, mas quando a gente coloca em primeiro lugar a felicidade, o bem-estar, esse proporcionar alegria e deixar todo mundo feliz, não se preocupe. O lucro virá porque a demanda é grande, o giro é rápido. Então, não há com que se preocupar. Deus não aprecia o lugar comum. O meu trabalho, sendo orientado pela sabedoria de Deus, é sempre original e inovador e não tem concorrentes. Então, quando a gente orar todos os dias, quando esse empresário, quando essa pessoa com esse espírito empreendedor orar todo dia a Deus, acreditando que tudo já está reservado, desejando a felicidade para o maior número possível de pessoas, não haverá adversário. Ou, se aparecer, já tem o sentimento correto, porque está identificado com Deus. E aí a gente faz aquilo que aqui atrás falou: abençoar. Abençoar todas as pessoas. Meu empreendimento, protegido pelo amor de Deus e orientado pela sua sabedoria, nada tem a temer no futuro. Mesmo com toda essa mudança que está ocorrendo agora no mundo dos negócios, no mundo de uma forma ampla. Sem nenhum risco de fracasso, ele avança firme pelo caminho da prosperidade. Meu empreendimento, sendo autorrealização da vida de Deus, caracteriza-se, olha a gestão aqui começando, pelo bom atendimento. Os serviços prestados com amor impressionam bem os clientes. Os lemas desta casa são honestidade, alegria, imparcialidade, amabilidade e bom atendimento. Os trabalhos desta casa são orientados pela sabedoria de Deus e protegidos pelo amor de Deus. Recebendo sempre a inspiração de novas ideias e colocando-as em prática, meu empreendimento corresponde à expectativa da humanidade e segue o caminho da eterna prosperidade. Venham e vejam.
Eis o empreendimento administrado por Deus. Eis aqui o empreendimento que oferece ideias sempre novas. Abençoado e próspero é o meu empreendimento. E como todo nosso modelo termina com esse sentimento de gratidão, aqui a gente encerra declarando: agradeço profundamente a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Então, meus queridos, para finalizar o nosso encontro deste dia, oração correta é aquela que, em primeiro lugar, nos faz identificar com Deus. Não oramos a Deus para corrigir nada. Ao contrário, nós declaramos que tudo já está pronto. Que quando eu manifestar esse sentimento de gratidão, humildade, desapego e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, tudo já virá para as minhas mãos. Porque eu semeio, eu abençoo, eu agradeço. Então não há porquê, não é? O meu empreendimento não prosperar, em qualquer modelo que ele utilize, sobretudo considerando agora os novos tempos. Um novo formato, uma nova ideia, uma nova visão a respeito dos grandes empreendimentos que todos aqueles que sentirem do fundo da alma esse desejo vão produzir aqui, vão atrair aqui tudo aquilo que for necessário. Estejam todos em paz, estejam com Deus e muito obrigado pela sua preciosa atenção. Muito obrigado, muito obrigado.